Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar sobre o Conselho das Anciãs das 13 Luas, com a Arani. É uma pessoa que eu adoro. Vocês não têm ideia como ela é linda. A voz dessa mulher, não. Ela vai cantar em algum momento aqui. E vocês aproveitem, fechem os olhos e ouçam. Ou abrem os olhos, porque ela é linda também. A cena é linda, a voz é linda. A primeira vez que eu a ouvir, eu disse, mulher, pelo amor de Deus, onde é que tem sua música para eu ouvir quando estiver em casa? E ela vai gravar ainda, estou chacoalhando, porque ela é muito maravilhosa. O conhecimento dela é gigantesco. Mas antes, vamos lembrar fazer o quê? Curtir o canal, compartilhar, se inscrever, comentar, indicar para os amigos, quem gosta do xamanismo, quem gosta dessa parte da natureza, do contato, do conhecimento ancestral, da medicina da floresta. Esse é um momento maravilhoso para você passar esse conhecimento adiante, falar com os amigos, porque a gente precisa compartilhar esses ensinamentos ancestrais maravilhosos para a nossa vida, porque quanto mais despertos no mundo, um mundo melhor teremos para todos. E lembrando do meu livro, com o Manual da Conexão Planetária, estou com o livro 1 e o livro 2, que é o Kids, que é o contato com a natureza, né, minha gente? O que é mais importante para a gente viver no mundo é fazer o quê? Fazer coisa de humano. O que é fazer coisa de humano? É para shopping? É pagar boleto? Tem que, né? Mas assim, não é teoricamente, a gente não nasceu para isso, a gente nasceu para outra coisa. A gente nasceu para experienciar essa vida aqui. E como a gente deve experienciar o basicão, respirar consciente, meditação, contato com a natureza, respeito com o ser humano, respeito consigo mesmo, auto-amor, e um monte de ensinamento simples, prático, fácil, que você pode fazer sozinho em casa. E aqui está o manual para isso. Quem tem dificuldade, não consigo, consegue. Aqui tem 50 possibilidades de cada coisa para você conseguir fazer suas práticas diárias, exercícios diários, para ser um ser humano maravilhoso aqui. Então, temos o primeiro, que de adolescente para cima, para adulto, e o Kids, que é a coisa mais fofa. Tem a parte de bem lúdico, explicando, a parte de interação. Isso aqui é da minha filha, está todo feito já. De escrever, desenhar, meditação. Então, tem todas as opções para as crianças curtirem, interagirem e se envolverem naqueles métodos que, para elas, vão passar a ser fáceis, né? Porque a gente adulto já cria uma rotina tão pesada no dia a dia, para a gente incluir alguma coisa, a gente tem que ter uma concentração e fazer. A criança se incluir essas práticas desde cedo, elas vão virar adultos, nossa, muito maravilhosos, né? Com muito mais controle emocional, muito mais equilíbrio mental, saúde física, calma. A gente vai ter uma população com menos violência, menos agressividade, com mais inteligência, com mais foco, com mais estudo. Então, é esse o objetivo, né? Também trazer uma humanidade mais esclarecida, e uma humanidade sendo mais verdadeiramente humana, que a gente está deixando de ser. Vamos voltar à ancestralidade. E, falando de ancestralidade, vou chamar a Arani, que ela tentar falar coisas que a Arani é tanta coisa, ela é das minhas, né? Que é multimulher. Ela é cerimonialista, medicina da floresta, né? Medicina ancestral. Ela já está mais de 25 anos em práticas xamânicas. Ela é escritora e, detalhe, é mãe, é esposa, tem 2 filhos maravilhosos, queridíssimos, um marido maravilhoso, queridíssimo também, e ela somente é faixa preta de Aikido. Tá bom, minha gente? Eu quero mais. Arani, seja muito bem-vinda. Ô, minha amada, que apresentação, viu? Coisa maravilhosa você. Uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com você, para a gente poder ter essa charla, essa partilha do coração, no momento que desafia cada vez mais a gente estar, né, assim, em contato direto, coração para coração, né, tantas distrações acontecendo, mas ao mesmo tempo tantos movimentos acontecendo para nos levar para dentro, né? Estar aqui com você é um prazer gigantesco e também com todo mundo. Agradeço imensamente. Que honra, minha amada. Que apresentação, eu amei. Não, e assim, é um pedaço, tá, gente? Porque a Arana, ela tem, assim, um currículo gigantesco. Eu disse, como é que eu vou tentar apresentar de maneira mais, assim, resumida, discreta? Mas não tem como, a gente tem que falar alguma coisa das milhares, porque ela é uma pessoa que tem um conhecimento gigante. Quando a gente fala
né? A gente conversa, não sei o que, não sei o que ela fez, eu fui, já fiz 10 vezes, eu digo, tá, poxa, não sei o que aonde, eu já fiz, não sei quantas, 20 vezes, eu digo, minha nossa, né? Aquelas coisas, a pessoa vai, faz um negócio assim, super mega especial, no México, ela já fez uns 10 vezes aquela coisa, a mulher realmente tem um preparo profissional Ai, fantástico. Eu que tenho oh. muita honra de ter sido apresentada pela Vânia, né? Fantástica Vânia, que é uma Sim, irmã do consultoria coração também. maravilhosa. Estou aqui, ó, agarrada com o meu sincronário sempre, para poder sempre estar seguindo o certo, Uhum. e que nos apresentou, e eu já fiz algumas práticas com a Arane, estava com ela agora, semana passada, no Temascal, Sim. e maravilhoso também, super diferente que eu não tinha experienciado, experienciei. E é sempre muito, muito, muito agradável estar na sua casa com suas práticas. E é um prazer muito grande para mim ter você aqui no programa também. Ei, minha amada, que alegria. Eu preparei um cantito aqui para a gente começar essa charla, essa Por partilha. favor. Um canto para honrar todas as mulheres. A gente vai falar hoje sobre o conselho, né, das anciãs das 13 luas, e daí eu sempre entro em meditação, né, tentando entender qual canto que quer ser cantado, porque tem aquilo que a gente quer e tem o espírito do canto que chega até nós, né, e é interessante, né, ser cantado por esses espíritos, ser cantada, porque são rezas, né, assim, milenares de conexão e cura, e a gente canta com o nosso coração, assim. Então é um rezo que eu quero oferecer aqui para a gente poder alinhar os nossos corações. Então eu vou trazer. Todas las mujeres somos curanderas, todas las mujeres somos sanadoras, todas las mujeres somos abuelitas, todas las mujeres somos brujas, pura, pura, sana, sana con la naturaleza. Cura, cura, sana, sana con la naturaleza. Cura, cura, sana, sana con la naturaleza. Cura, cura, sana, sana con la naturaleza. Todas las mujeres somos curanderas, todas las mujeres somos sanadoras, todas las mujeres somos abuelitas, todas las mujeres somos brujas. Cura, cura, sana, sana con la naturaleza. 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 Salve o profundo e sagrado feminino. Arro! Ai, delícia! Muito bom. Ai, ainda estou praticando, que eu estou aqui com o meu, né? Ai, que maravilha! Maravilhoso. Não, a obra é uma obra de arte, gente. Olha para isso. Tem um vórtice, um negócio. E tem umas partes Pelo mais. Chalucapai, eu chamo ele de parteiro de tambores, né? Essa Nossa, ele é dualidade, maravilhoso. Ele é lindo, é parece companheiro uma de alma pérola, mesmo. brilha, sei lá, é muito lindo. Eu fiquei É, encantada. isso pode ser um próximo podcast, você trazer ele, viu? Porque falar É. sobre os tambores é algo muito sagrado e muito importante, porque o Hum, tambor, ele é a representação da Medicine Wheel, né? Da cosmologia da Terra. Então, na realidade, quando a gente porta um tambor, além de ser um objeto ritualístico, cerimonial de proteção, por mais que às vezes você não sabe nem cantar ou você está começando, o tambor, ele é como se fosse o nosso coração desdobrado pelo lado de fora. Então, na realidade, assim, todos os movimentos que acontecem nesse campo magnético da Terra, o tambor capta. Então, é como se fosse a voz da Mãe Terra cantando através de nós, é. proporcionando, então, assim, toda a cura necessária,
né? Mental, emocional, física e espiritual. Então, o tambor, ele é chamado também de cavalo do espírito, né? Traz de volta o nosso espírito, que pode ter aí se perdido em alguma era, em alguma vida, Olha, sabe? A gente às vezes está atrás desse espírito, o tambor ajuda a gente a reconectar, né? De volta com esse campo que a gente chama de campo nagual, que é o campo espiritual. é muito isso, viu? Olha, uma vez, acho que é a primeira vez que eu já tive contato com um tambor assim, alguém batendo assim mais longe, mas uma vez eu fui numa clínica, clínica não, é um espaço, na verdade, que tem vários, chamada Awake em São Paulo, que é maravilhoso, fica no jardim chiquetezérrimo, e tem várias práticas de meditação, de sound healing, de geometria de pedras e cristais, né, com gemólogo e tal. Tem várias coisas incríveis lá, é maravilhoso o espaço. Aí tinha uma pessoa especialista em sound healing, ela pegou o tambor e fez, Guta, vem conhecer as peças de sound healing, né, a tigela tibetana e tal. Quando ela pegou o tambor e deu uma tambozada, não sei nem se fala tambozada, deu uma Isso mesmo. batida no Deu uma batida no tambor junto de mim, meu cardíaco fez. Prrr. Eu digo, gente, que é isso? Pegou dentro de mim esse tambor. Isso, porque a frequência do tambor, né, essa onda que ele Isso no cardíaco. emite, ela nos conecta diretamente ao período gestacional. Quando a gente estava na barriga da mãe, a gente ouvia dois corações, né? Ouvia o coração dessa grande mãe biológica, aliás, três, né? Sentia a frequência do coração da mãe terra nos empuxando para essa corporificação, né? Para essa cognição, né? Que antes era totalmente fluida, né? Líquida, amniótica. A gente vai respirar pela primeira vez no momento que a gente nasce, né? Então, e o nosso próprio coração sendo formado. Na realidade, são três corações, né? E a gente, quando começa a entrar em estado alterado de consciência através da frequência do tambor, ele ativa esses dois hemisférios cerebrais e o que a gente chama de ondas binaurais começam a ser formadas. Essas ondas binaurais, a gente só consegue acessar em estados muito profundos de meditação. Né? Então, por exemplo, já fizeram até pesquisas com monges tibetanos, né? Eles ficam meditando, às vezes, um ano inteiro, sabe? 2 anos, 3 anos dentro de cavernas, e os dois hemisférios começa uma fusão dos hemisférios e começa a trazer essa unificação, você entende? A gente começa a voltar para a fonte, literalmente. O tambor acelera esse processo, porque depois de 15, 20 minutos de você tocando, ou mesmo se auto-aplicando o toque do tambor, você já entra nesse estado alterado de consciência e começa também a acessar essas ondas cerebrais teta, sabe? Uhum. Gama, alfa, sabe? Esses estados mais elevados que propiciam assim todo tipo de cura, tanto física, quanto emocional, quanto mental, quanto espiritual. Porque olha só, o primeiro registro do primeiro tambor é milenar, assim, a gente está falando aí do período paleolítico superior, sabe? Então é um dos primeiros religares também humanos, é através Sabedoria, do ritmo, né? uma sabedoria. Tanto é que quando eu vi que o Xalu eu estava com essa coisa do tambor, sabe? Toda vez agora, depois dessa experiência nessa clínica, nesse espaço, né? Que tem várias coisas dentro, eu fiquei com essa coisa do tambor na cabeça. Eu digo, cara, que coisa maravilhosa. Aí toda vez que eu tinha a oportunidade de estar com um tambor xamânico perto, eu prestava mais atenção e sentia mais. Aí quando eu vi que ele fazia, eu digo, ele faz tambor? Eu quero. Por isso que eu chamo eles de parteiros de corações, né? Parteiros de tambores. E Eu assim, o consigo quanto aqui, é ó. importante, né? A gente ter um tambor, porque, como eu disse, também é um objeto muito sagrado, de proteção, sabe? Toda a Sim. energia que às vezes vem para o nosso campo é o tambor que capta, que às vezes o tambor até explota, sabe? O tambor queima, sabe? Acontecem movimentos meio sobrenaturais ali, mas na realidade eram energias que estavam chegando para você e ele se coloca como teu protetor, sabe? Ai, que bênção. Então é importante daí ativar o tambor quando você recebe, né? E daí começar o processo que é esse despertar do canto, né? O despertar do canto também faz parte desse ritual de cura, na realidade, né? Porque a gente também vem de um processo de colonização da nossa expressão muito grande. Daí não só as mulheres, né? Todos os seres em realidade. E principalmente esse chácara, ele está muito sufocado. Então começa a começar um processo de descolonização desse chácara. Principalmente a gente tem que começar por esse aqui, pelo cardíaco, sabe? Tem que desbloquear o coração e a própria frequência do tambor
né, nas batidas do coração, realmente já vai abrindo, vai descongelando o coração para a gente poder ser cantados por esses espíritos. E entender que não é o quanto a minha voz é bonita, o quanto não é sobre isso, né? É sobre como eu me dou para ser cantada e rezada assim pelos meus ancestrais. Que é mais sobre isso, porque esses cantos, eles são como a história compilada, né, oral dos povos originários, né? Eles não têm história compilada, então a história oral ela é toda retratada através dos cantos. É como se fosse um mapa de navegação dessas culturas que se orientam através dos cantos, através das danças. Aliás, daquilo que é impalpável, impossível de você, sabe, colocar no papel e escrever sobre. Na realidade, é que a gente chama de praxis cerimonial, né? Ah, você quer saber como é que é um ritual? Não adianta você falar sobre ele, né? Ou te falarem sobre ele. Você tem que ir, você tem que experienciar e através dessa praxis, sabe? Você vai entender com todos os teus corpos realmente como opera isso no nível mental, né? Emocional, físico, espiritual, para você poder equilibrar essa roda da vida, né? Então, o tambor, bom, eu sou uma apaixonada, eu sou também líder, né, de cantos sagrados, Eu ensinando as queria que você pessoas como falasse cantar. também, Aham. porque a sua questão com a parte de canto é muito rica, né? E a última vez que a gente teve junto no Temascal, teve a parte de cantos antes, e assim, é uma variedade enorme de cantos. E depois ficaram uns meio que na minha cabeça, mantrando, sei lá. Até ontem eu estava cantando sozinha aqui, não sabia nem que estava Que cantando. maravilha! Guta, isso é maravilhoso, porque na realidade, Fica. olha isso. Olha que interessante, porque é muito diferente da gente pegar esses cantos mais, né, para gente de entretenimento, né, que a gente pega para escutar, porque são bonitos. Os cantos sagrados, os cantos cerimoniais, eles são cantos que têm propósitos específicos, que a gente diz, né? Então, tem cantos para cura, tem cantos para harmonização, tem cantos para liberação, tem cantos para iluminação, tem cantos para tudo. Então, quanto mais você vai se colocando receptiva, eles começam a chegar no nosso campo, exatamente como você está falando. Porque são cantos que, na realidade, o teu espírito necessita para te manter em equilíbrio. São rezas, né? Que estão chegando no teu campo para serem cantadas por você. E daí elas começam a ficar no nosso, né, no nosso mundo, assim, nos buscando, assim, por mais que a gente não saiba, a gente sente, né? E a gente dá passagem para eles. Depois que eu estive com você, acho que 2 dias depois eu peguei avião para voltar para Recife. Nossa, no avião não saía. Eu dava um cochilo, acordava com cochilo, um negócio. Eu digo, né? Não sai da minha cabeça. E pior que era só o refrão quase, não saía daquele refrão, porque eu não lembrava da Ah, letra. depois você me fala, daí eu passo o canto para Falaram, você. ficava só a melodia, e eu digo, nossa, não sai da cabeça, mas é tão bom, tão gostoso que vou deixar sair da minha cabeça mesmo. Ao ano que Mas, vem vai ter várias novidades, depois eu falo no final. Vão ter várias ai, novidades relacionadas ao canto, à medicina do tambor, várias Arane, coisas. aproveitando para falar tudo isso, me fala do seu nome, porque o seu nome é quase uma melodia também, né? Eu confesso que eu antes eu disse, como é que fala? Tona, amiga, olha, eu não vou falar não, para não pagar mico, para línguas. Depois você fala o seu nome, aproveita e explica, né? O seu nome Claro. seu, né? Original. O meu nome de batismo é Daniela, né? Que Esse dá, é que o nome. deram, Isso que me que deram, né? deram. A gente Isso. recebe aqui uma É, pausa, né? A gente chega aqui nesse planeta, já tem um nome que não é seu, foi dado, né? Assim, toma. isso. É uma religião, uma cultura, dogmas familiares gigantes, cultura do seu país, da sua sociedade. Caramba, é tanto troço que a gente Isso. passa a vida toda identificando o que não é seu. Cara, isso não é meu, eu não concordo com essa religião, por exemplo, ou sim, tanto faz, cada um vê o que é, né, o que é bom. Não concordo com esse comportamento dogmático, não concordo com essa cultura que eu nasci nela, mas eu não concordo. Então, você vai tendo suas percepções e você vai tirando o que você não identifica. Né? E o Isso. nome, CPF, tudo são coisas colocadas pelo sistema, mas que muitas vezes a pessoa faz, cara, não tem nada a ver isso para mim, né? Eu acho que tudo começa com esse grande desconforto, sabe? A gente começa com uma inquietação profunda e uma certeza de que talvez você já não represente isso, sabe? E você agradece, porque eu acho que é importante também, né? Às vezes você está inserido dentro de contextos familiares, né? Não é que
estou me revoltando contra isso, apesar de ter sido Não. uma pessoa altamente revoltada, confesso, sabe? Altamente rebelde. Eu amo os rebeldes, eu tenho um apreço muito grande assim pelo radicalismo, mas o radical, assim, na etimologia da palavra do que significa radical. Radical significa voltar à raiz. E sempre a minha intenção era voltar à raiz. E, na realidade, essa inquietação que eu tinha, até porque eu venho de uma tradição indígena, né? Na realidade, toda a minha família materna é do extremo sul do Rio Grande do Sul, é da etnia charrua, que foi uma etnia que passou por um genocídio, assim como todas as culturas originais do Brasil, muito grande, e seguem passando, né, na realidade. Então, eu sou um pouco sobrevivente dessa família de mulheres, somente de mulheres, né, com abandono parental gigantesco, assim, 3 mulheres, minhas irmãs, cada uma filha de um pai diferente, os 3 abandonaram. Então, minha mãe super guerreira, minha avó, filha direta da minha bisavó era indígena de aldeia, né, só para você entender. E daí tem uma história também tristíssima aí envolvendo, em outro momento eu até posso contar, porque é algo assim muito tocante mesmo, mas eu sou filha dessa resistência, sabe? Com essa dor também de ser quem eu sou, sabe? De ser mulher, uma resistência grande, inclusive de ser mulher. Eu tinha muita raiva, inclusive, de ser mulher, porque eu entendia que ser mulher era ser fraca, sabe? Por vir, eu acho, justamente dessa família, porque eu acho que eu vou ter que contar rapidinho, já que eu trouxe a introdução aqui, eu vou contar, né? Minha bisavó, ela teve uma relação com um português, né, do extremo sul do Rio Grande do Sul, de uma família muito rica, e fez uma filha nela, e daí ela voltou para a aldeia. E a família, que seria do meu bisavô, né, colonizador, na realidade, português, estava querendo mandar matar minha bisavó, sabe? Encontrar ela de todo jeito e buscaram ela por 10 anos. E nesses 10 anos que buscaram ela, não encontrava até que descobriram quem ela era, caçaram ela e minha avó, né, numa mata, caçaram com cachorros, as duas no meio da mata. Daí assassinaram a minha bisavó na frente da minha avó, sabe? E pegaram a minha avó como escrava dentro dessa fazenda do próprio pai, só para você entender o É, é, processo. é coisa de filme, né? Aquela coisa de filme bem Exato. absurda, É, total vida uma real. coisa muito forte. E minha avó, ela ficou até os 18 anos escrava dentro dessa fazenda, do próprio pai. Aos 18, ela fugiu. A primeira coisa que ela fez foi tentar apagar a história, qualquer rastro que ela era indígena, você entende? Porque ser indígena representava toda essa dor, todo esse sofrimento, todo esse preconceito, né, racial, cultural, toda essa violência mesmo, né? Então ela tentou apagar de todo jeito, casou com um italiano. E minha mãe, então, minha mãe é branca, de olho azul, as minhas duas irmãs, uma é meio pré-rafaelita, ruiva, sabe? A outra também tem olho azul, branca, as duas branquíssimas. E eu fui a única que nasci, assim, beleza rústica, né? Muito mais puxada para o indígena, assim, né? Muito mais, assim, a única morena da família, família de loiras. E tanto é que, desde criança, eu até acreditava, falei, gente, acho que eu sou adotada mesmo, perguntava para minha mãe, era todo um processo, assim, né? Até que a minha avó não contava nada, minha avó negava a relação comigo, talvez porque eu simbolizasse, sabe? Né? Muito triste, na realidade, assim, porque ela carregava toda essa dor ainda dentro dela e eu era um espelho que refletia, entende? Tudo aquilo que ela devia ter sendo mirada, curar. E ela não conseguiu acessar porque era muita dor, muita dor É. da própria mãe, né? Muita dor desse trauma, dessa violência que ela, além de ver, ela viveu assim, né? Na pele, né? No coração, na alma, assim. Então eu representava isso. Então a gente não tinha uma relação direta, até que ela fez a passagem. A gente nunca conseguiu, né? Pessoalmente estabelecer uma relação. Mas daí, Guta, eu fui fazer uma cerimônia que chama Wamblecha, né? Mas dentro de uma caverna. É uma busca da visão. Para quem não entende muito bem, você se recolhe por 4 dias no interior de uma caverna, 350 metros abaixo da terra, e você fica 4 dias lá sem água e sem comida, e sem luz do sol, e sem dormir.
é um rito de morte, né? Ele é um rito de morte para acontecer um renascimento. Eu fui fazer esse rito na Chapada Diamantina, fui fazer esse rito no espaço de Silvi Chaninco, em Ancaraí, que é a minha abuela sagrada, inclusive do Conselho das Anciãs das 13 Luas, quem me transmitiu esse conhecimento. E é uma pessoa que faz essa cerimônia por ano. Porque, assim, enquanto 40 buscadores sobem a montanha e fazem esse mesmo ritual no alto da montanha, nos paredões da Chapada Diamantina, uma pessoa desce essa mesma montanha e fica lá no interior do útero da Terra, sozinha, assim, sem água, sem comida, sem luz do sol, e ali levando o mínimo do mínimo para você poder superviver, né? Nem é sobreviver, superviver, porque a ideia é você superviver. E lá, quando começa o processo de cura, ele é muito intenso, porque você não pode levar lanterna, você leva só um toco de vela para fazer cerimônias, né, específicas que tem durante alguns momentos. Mas a gente fica sempre falando de tempo natural, tempo natural, tempo natural, mas na verdade às vezes é uma grande falácia que ninguém nem sabe o que é tempo natural, porque ninguém se dá o verdadeiro momento de viver o tempo natural, né, na conexão direta com a natureza. Porque com todas essas distrações que a gente está vivendo, entende? Falar é fácil, agora viver o tempo natural é completamente diferente. Por exemplo, lá no interior da caverna, como é que eu sabia sobre passagem de tempo? Sentindo o cheiro da noite. Porque tem um momento que você nem sabe mais se teu olho está aberto ou fechado, porque a escuridão é tamanha, sabe? Você retorna mesmo lá para o útero da terra e daí você não sabe mais se você está acordado, se você está dormindo, se você está tendo de um sonho, o que é realidade. Começa a entrar nessas questões muito profundas, existenciais, assim. E eu tinha os meus amigos lá dentro, que eram os morcegos, né? Tinham 200 morcegos lá dentro. É isso, morcegos de fruta, né? Ainda bem. Mas olha que dentro do caminho vermelho, do xamanismo, o morcego, cada animal tem uma medicina, né? Ou seja, uma medicina que a gente pode se conectar e tornar essa medicina aliada. E interessante, a medicina do morcego é morte e renascimento. Olha que interessante. Então, todos os momentos que eu estava completamente mental e desconectada da minha força, os morcegos faziam espirais em volta do meu corpo, assim, voando, como um pequeno assim, tornado, sabe? E nem tocavam assim, nem no meu cílio, era só no meu campo etérico, sabe? Na minha aura, eles faziam, rodeavam, limpavam tudo, e quando eu voltava para a minha presença, eles saíam. Então, eles eram ali os meus guardiões, era muito forte. Tanto é que até hoje eu escuto o sonar deles, eu sei onde tem morcego. Eu falo, olha, tem morcego aqui. Eu escuto eles, né? Porque de tanto que eu me conectei com esses animais sagrados, assim. E eu já estava no terceiro. Bom, a história da caverna, acho que dá um podcast só ela, viu? Ah, Porque sim. Vai fazer experiências e orando. Isso. Não, Tem que ter inclusive, eu nunca falei sobre todo o processo que aconteceu dentro da caverna, que realmente eu quase estou escrevendo um livro sobre isso, porque realmente, quando você faz um ritual como esse, é porque você está pronta, assim, para poder revisitar todo o trauma que você viveu, toda a dor, todo o sofrimento que você se colocou, porque não esteve em harmonia com a Terra. Você entende? Então você revisita emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, psiquicamente, assim, todo o teu histórico, né? Toda a tua memória akáshica para poder liberar tudo aquilo que não te serve mais, para transformar todo esse karma em puro dharma. Então, na realidade, é um rito de morte. Porque a gente pede tanto por renascimento, isso em todas as rodas de cura. Renascimento, renascimento, renascimento. Também escuto muito expansão da consciência, expansão da consciência. Daí eu falo, peraí, o que você vai expandir, hein? Se você ainda nem tem consciência. Não, e eu falo conexão, conexão, conexão. Primeiro se conecta, depois você faz qualquer outra coisa. Se você não se conectar Exatamente. com a Terra e com você mesmo, você não faz mais Esse é o mesmo nada. princípio, né, Guta? E é o mesmo princípio sobre renascimento. Para renascer, você tem que morrer. E quem que quer morrer? Nosso ego não quer morrer, né? Não, ele imagina, ele quer dominar, ele faz parte, né, na realidade, do serviço, né, desse mestre, porque o ego também é um mestre, né? Nos dominar, nos colonizar, nos colocar nessa miríade de ilusões, de projeções, né? De críticas, de julgamento. A gente está sempre alimentando essa engrenagem do próprio sistema. Então, eu estava lá no terceiro dia, sem água, sem comida, eu já num processo fortíssimo, com a minha chanupa, meu cachimbo sagrado e meu tambor que eu levei.
E lá dentro ainda tinha uma sussuarana, dentro da caverna. Sabe o que é sussuarana, né? A cobra. É uma onça Nossa, parda. A onça eu acho parda da engraçado, mulher. Chapada. Você é maluca, ora. Eu comecei a escutar ela grunhindo lá dentro e bem de longe, assim, né? Porque a caverna era profunda, assim. Eu desci 350 metros e fui plantada num espaço onde, meio como uma abóboda, né? Um espaço onde tinha como uma catedral e do lado um cenote de água. E eu fiquei nesse espaço, você, daí com rezos específicos, você é plantada literalmente nesse lugar. Plantada é, rezam, né? Você nesse lugar e você não pode sair desse lugar porque é o lugar de proteção, sabe? E daí você também fica ali dentro. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu entrei num espaço meio, como fala, uma catarse. Eu entrei numa catarse muito profunda entre os mundos e eu fiquei numa mesma posição praticamente uns 5 dias. Eu não conseguia nem mover. Foi num estado muito insato, assim, sabe? Um estado muito profundo de cura e de luz, assim. Quando eu escutei a onça, eu peguei o meu tambor e eu comecei a tocar muito forte o meu tambor para poder afastar e cantar muito alto, sabe? E daí, nesse momento, eu tive uma visão, assim, né? E a visão foi minha bisavó entrando nessa caverna. Ah, Daí ela entrava na caverna, indígena, linda, assim, com duas tranças brancas enormes, assim, que tocavam até o solo, sabe? E daí ela vinha com um ramo de plantas, de ervas, né, de flores, gigante assim nas mãos, assim. E daí ela chegava diante de mim e daí ela falava: "Minha filha, eu sei que você vem matando e morrendo pelo caminho. Eu sei que você vem se vingando de todos os meus agressores. Você vem se vingando de todos os homens até hoje. Você está tentando buscar justiça, mas a sua justiça está disfarçada de vingança muito profunda. E eu quero te dizer que eu já perdoei os meus agressores. E eu venho aqui pedir que você me entregue todas as suas armas. Todas as suas armas em forma de julgamentos, de críticas, de condenações. Todas as suas dores, toda a sua raiva, todo o seu ódio. Você vai me entregar essas armas de destruição em massa e eu vou te entregar essas ervas. Vamos fazer essa troca? Ela falou, porque você não veio aqui, sabe, para também ser assassinada. Você veio aqui para levar cura e elevar o campo de vibração da Terra, em nome de todas as mulheres. E não vai ser se tornando o teu pior inimigo, sabe, interno, que você vai conseguir essa vitória. É só através do amor. Não existe outra forma. É só através da paz. Não existe outra forma. Essa é a verdadeira redenção dos nossos espíritos. Então, eu te entrego essas ervas. Daí, nossa, eu desaguei assim, em lágrimas, eu chorava, eu urrava, eu gritava, porque era muito difícil, muito, 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 muito muito, muito difícil peso entregar. que você carregou sem ter precisado carregar, só pela energia que você estava carregando no seu DNA biológico e cósmico, né? Exatamente, você imagina. E essa minha história é a história a história de nós, como brasileiros também, Muita né? Porque na gente, realidade somos muita todos gente. filhos e filhas de um estupro, você entende? A gente tem que liberar isso da nossa memória akáshica também. Faz parte desse processo também esse auto-perdão, porque o que ela estava dizendo ali para mim é: minha filha, não importa, olha, é muito difícil isso, mas não importa o que fizeram comigo, o que fizeram contigo, o que importa é o que você vai fazer a partir de agora com o que fizeram conosco, sabe? E daí eu fui entregando, Guta, assim, eu arranquei toda a minha roupa lá dentro, sei lá, eu arranquei mesmo, literalmente, todas as camadas, todas as máscaras, todas as dores, e principalmente acho que essa dor também do masculino, ainda mais porque eu vivenciei isso de ser abandonada também pelo meu próprio pai, então vários movimentos. E daí, espiritualmente, veio a minha guerreira samurai, né? Porque, como você disse, eu também tenho essa parte aí com a Aikido, de ser, há 20 anos, né? Que eu pratico essa arte, que é uma arte japonesa, Aikido, caminho da energia através da harmonia, e eu me vi como essa guerreira samurai mesmo, com uma lança, né? Não, uma espada enfiada em todos os homens que eu já tinha me relacionado. Todos os homens.
atravessando o coração de todos eles. E eu ia puxando assim a espada, ia caindo, 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 tirando, né, do coração. E daí, lá na ponta, o último, assim, todos caíram. Daí, quando eu puxei a espada, estava o meu pai. Ah, Né? Daí eu olhei para ele, né, dentro da caverna, e eu falei: eu me perdoo, eu te perdoo, e agora eu me liberto. Né? Daí ele sorriu, eu sorri, e se desfez a imagem, sabe? Então, é isso muito foi um ponto de virada para mim, né, na cura com o feminino, porque eu compreendo assim, a gente está vivendo uma dor coletiva muito grande há 10 mil anos dentro desse processo de colonização, de castração, de misoginia, né, patriarcal, que nada vê, nada tem paralelismo com a cultura matrística, com a cultura matrilinear, quando a gente pensa que há 350 mil anos a base do religar espiritual humano era essa era matriarcal, que não significa um gênero, significa toda uma cultura voltada para a memória da matriz geradora de toda a vida, que é a Mãe Terra, né? Que nos dá tudo, que nos dá o alimento, que nos dá o abrigo, que nos dá o colo, que nos dá o fogo, que nos dá o ar, que nos dá as águas, sabe? Ela nos deu, nos dá tudo. Então, imagina, toda a geopolítica de construção social, né, cultural, política, econômica dessa sociedade primeira que a gente pode pensar, ela estava ali, ela em honra ao feminino. E nós, como mulheres, somos as sacerdotisas diretas da terra, sabe? Somos as primeiras que precisam ser honradas, assim como a mãe divina. E é interessante, porque daí quando chegar a era patriarcal, que tem 10 mil anos, na realidade, se você vai fazer a conta aí, assim, por cima, né? A gente fala, peraí, a gente tem 1%, cara, de era patriarcal. 99% da história da humanidade está na era matrística. Uma era, o que? Equânime, uma era colaborativa, uma era que vivíamos de forma pacífica, isso provado cientificamente, arqueologicamente, deve para quem quiser também pesquisar, pesquisa um documentário genial que é de uma arqueóloga chamada lituana, uma arqueóloga lituana chamada Marija Gimbutas, que tem esse documentário que saiu agora no YouTube, que é Sinais Fora do Tempo, onde ela dedicou 50 anos da vida dela, Guta, para descobrir os vestígios da Grande Mãe, ou seja, do Conselho das Anciãs das 13 Luas. E ela descobriu, porque ela estava encarando ali uma bancada de arqueólogos, né, homens, onde eles queriam provar que a guerra era inerente ao ser humano, que, portanto, o único modo da gente viver no planeta Terra seria guerreando. Esse era a tese desses homens que queriam levar assim para todas as culturas. Faz parte da nossa espécie guerrear, faz parte da nossa espécie estar sempre em conflito. Pois querendo essa mulher justificar. dedicou a vida para assim derrubar essa tese, e ela derrubou, arrou, sabe? Sofreu todo tipo de ameaça, sofreu todo tipo como fala, cancelamento que você pode imaginar, mas É, ela provou, porque ela descobriu essas sociedades que é o caminho, é o vestígio do Conselho das Anciãs das 13 Luas. Pequenas sociedades que existiram em 13 pontos do planeta Terra e que, assim, pelo modo, né, de vida, não hierárquico, não bélico, viviam em paz. Viviam em paz. E eram liderados por mulheres. E também, é. obviamente, tinham homens. Eram sociedades pequenas, 15, 20 mil pessoas. Então, não, esse documentário é Já essencial. anotei, Assim. vou querer ver. Mas eu vou ver se eu consigo ver amanhã. E aí, então, ela identificou que existiam essas sociedades, e daí que foi feito esse estudo do Isso, Conselho. porque quando a gente pensa assim, né? Importante, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o profundo feminino como origem de tudo, né? Já que eu voltei um pouco para esse lugar. Antes da gente pensar que existiram templos, religiões, ou mesmo as palavras escritas, né? Existia apenas a experiência direta da vida pulsando através desse ventre da Mãe Terra, isso que a gente chama de era matriarcal. Então, todas as tradições antigas narram, na realidade, que o mundo nasceu
dessa escuridão fértil, do útero cósmico, da matriz geradora da vida, onde tudo germina. E essa matriz é que a gente chama de dimensão do feminino profundo. Então, não se trata da mulher biológica, mas de uma polaridade que a gente pode imaginar, universal, que representa o quê? Né? Receptividade, gestação, intuição, memória, escuta, a noite que sonha o dia. Você entende por que eu fui para dentro de uma caverna para me ligar com essa noite escura da alma, para a gente poder mergulhar nos nossos maiores medos para acessar as nossas maiores forças? Então, o que mais que representa? O invisível que antecede a forma, a magia. Isso faz parte dos atributos desse feminino sagrado, o feminino de origem. E toda a humanidade, antes de qualquer crença na realidade organizada, ela recebeu esses primeiros códigos espirituais desse campo fértil primordial. Então, essa era matriarcal, a gente tem a era matriarcal, matrilinear, matrística. Então, para poder contextualizar um pouquinho aqui, a importância do Conselho das Anciãs das 13 Luas, a gente precisa olhar para o início, né, dessa consciência humana. Né? Essa era matriarcal não significa o domínio das mulheres, mas um tempo, como eu disse, né, em que a vida era organizada em torno da terra, da agricultura, das águas, do cuidado, da comuna, né, do princípio gerador da vida. A liderança era circular e compartilhada e se baseava na sabedoria da mãe. E as sociedades eram matrilineares, ou seja, a linhagem passava pelo lado materno. O nome, as terras, os ritos e a memória dessa comunidade, eles eram transmitidos pelas mulheres, porque elas são sacerdotisas. Elas têm o quê? Um útero. E o útero foi moldado e conectado diretamente com essa grande mãe, porque ele é como posso dizer, como um portal cosmogônico, um portal multidimensional, que não está aqui só para gerar filhos e filhas, está aqui para gerar os sonhos da Terra. Porque tem os nossos sonhos individuais e tem o que a Terra está sonhando e o que a gente precisa manifestar por ela. Então, é uma lógica de pertencimento, não de poder, você entende? Então, cultura matrística é outro termo, é introduzido, aliás, bem recente pela antropologia para descrever essas sociedades guiadas por valores femininos. Quais são esses valores femininos e que são tão odiados nas sociedades patriarcais? Quais são eles? Tudo que eles não querem, na realidade, né? Que é cooperação em vez de competição, nutrição em vez de dominação, comunidade em vez, né, de conquista. E essas sociedades, elas não eram centradas em guerra, mas no ritmo, nas estações, na colheita, nas fases da lua, né, cíclica do Sabe o que eu estou corpo. pensando? Pode falar. Na minha cabeça está vindo assim, e tão claro isso, é como se essas sociedades eram esclarecidas do que deve ser vivido, né? Eles viviam a vida deles. E a sociedade nova é egóica. Querer conquistar outro, para quê? É com a vida da gente, né? Cada vez mais a gente tem que viver a nossa vida. Eu lá quero saber da vida dos outros, lá quero saber de fofoca, lá quero saber do que o outro fez, o que o outro ganhou, o que o outro comprou. Ah, eu quero comprar uma coisa melhor que. Quero. Se eu quiser coisa melhor, melhor do que eu tenho para mim mesma. E não melhor do que o outro para competir com o outro. Para quê? Para nada. Só que as pessoas não têm essa percepção. Em geral, infelizmente, as pessoas têm esse ego de competir, de querer ser melhor, de querer ser maior, de querer sei lá o quê. Isso é o tempo todo. E elas não percebem como isso é constrangedor. Eu, assim, não sei nem se eu posso dar esse exemplo, porque eu não sei nem se a pessoa vai assistir. Acho que nunca vai assistir esse programa, porque é uma pessoa totalmente... Né, nada a ver com essas coisas que eu falo. Mas, por exemplo, tem uma pessoa no grupo de escola das minhas filhas que minhas filhas, graças a Deus, são de nota alta, são tranquilas, não me dão trabalho nenhum na escola, mas eu também não falo isso para ninguém, não preciso me gabar disso. Fico na minha. Aí, uma mãe lá disse, gente, saiu as notas, para todo mundo saber que saiu as notas. Aí ela botou o boletim da filha. Printou e botou o boletim da filha no negócio. Só tinha 10. Parabéns, mas, tipo, ela precisava dizer que a filha dela só tirou 10? Ela podia só ter anunciado que todo mundo, gente, já saiu as notas, vamos ver lá das crianças.
pronto, acabou a informação. Mas ela queria o quê? Queria mostrar que a filha dela só tirou 10, que a filha dela é muito boa. E a mãe, que o filho está com dificuldade, ela não pensou que isso ia magoar um pouquinho a outra mãe? Ela não teve compaixão de saber que outra criança tem algum problema cognitivo de concentração que está com nota baixa? Eu me doí porque as minhas filhas tiram nota, também só tiram 10, graças a Deus. Mas eu pensei no outro, digo, cara, para que isso? Aí primeiro fiquei com vergonha alheia. Eu disse, que vergonha, né? Para que ela se gabar? Né? Segundo, eu pensei o que o outro que está com dificuldade ia pensar em relação a isso, talvez magoasse o outro. Aí o terceiro eu pensei, e quem está neutro? Pensou o que disso? Ai, que linda, a filha dela tirou 10, parabéns. Eu acho que é tão irrelevante a vida do outro para o outro. Tipo, quando não tem uma relação específica, eles trabalharam juntos, tem que saber a nota junto. Beleza, é uma coisa cooperativa. Mas quando é algo individual, para que eu preciso saber? É ego puro. Eu tive tanta vergonha alheia que eu disse, cara, aquela pessoa, para mim, sabe? Eu disse, cara, eu gostava da pessoa, mas depois dessa, eu disse, cara, que pessoa egóica, ela precisa aprender tanto na vida. E não que eu saiba de tudo, mas que eu acho que a gente se pega com tanta bobagem. Isso, Tanta porque em bobagem. realidade são coisas que estão muito arraigadas também, assim, né? O micro do macro, Nossa, sabe? E nesse é, micro, a gente tem que começar a colocar esse foco para levar cura. Porque pensa, se a gente vivia esse tempo, né? Olha, então, peraí, 1% de civilização, 99% eu vivia em harmonia. Eu tenho 1% só com essa guerra. E eu coloco o foco todo da minha vida só nessa guerra, você entende? Sendo que eu não recupero a memória daquilo que eu sou em essência. O que eu sou em essência? Paz, harmonia, amor, sabe? Generosidade, reciprocidade, sabe? Retidão, consciência, né? E cooperação. Por excelência, o ser humano coopera. Na realidade, é isso. E a gente tem que sim, resgatar essa memória, porque esse sim, modelo existiu por milhares de anos, antes desse advento, na realidade, das religiões patriarcais e dessas estruturas de poder extremamente verticalizadas, entende? Olha que interessante, a gente está falando um pouco, estou trazendo um pouco desse apanhado histórico, esse aí é um pouco da minha historiadora, como fala, eu adoro, porque antes isso eu tinha 18 anos quando eu entrei para a faculdade de História, né? Eu estava quase me formando em Antropologia, e depois eu saí para vir para São Paulo para poder estudar artes cênicas. Então, eu também sou formada, né? Pela Escola de Arte Dramática, né? Me formei como diretora, atriz de teatro, mas eu tive esse primeiro religar, assim, como uma missão de alma, nesse caminho, né, da antropologia. Então, eu gosto muito desse estudo para a gente entender, assim, até para poder, sabe, Guta, construir um pensamento crítico sobre e que possa contribuir, sabe, para esse processo de despertar da nossa consciência, de fato. E a gente não fica só elucubrando sobre que muitas pessoas, eu ouço essas pessoas falando, através de uma ignorância muito profunda, quando elas falam nem matriarcado, nem patriarcado. Daí me dá um negócio no coração, porque, gente, esse discurso é de uma ignorância, de ignorar mesmo, sabe? Muito profunda. Porque você não pode nunca comparar, não se pode, pelo amor da deusa, fazer paralelismo sobre era matrística, que é a base, o esteio, a construção da nossa humanidade em harmonia com a era patriarcal, que há 10 mil anos chegou para colonizar, para egóica, deixar a total. sociedade em desigualdade e tudo isso que a Guta falou, de alimentar o pior dentro de nós. E que em nada representa os homens. Assim, também vou trazer isso aqui. Essas sociedades patriarcais que foram construídas, elas representam uma minoria que está no poder, uma minoria masculina que está no poder, e na realidade tem uma consequência tão devastadora para o feminino quanto para o masculino. Você entende? E o que acontece é isso, assim, a gente se desconectou da natureza daquilo que a gente é, e com essa ascensão dessas sociedades patriarcais, na realidade, o que começou? Guerras, invasões, escravidão, institucionalização, sabe, da espiritualidade. Olha que interessante. Tudo entrou Aham. nessa era solar densa, marcada por qual? Razão, lógica, verticalidade, né? Ciência também e separação. E o corpo feminino, ele foi completamente desacralizado.
O sangue, que era visto antes como medicina, se tornou o quê? Sujo, vergonha. Os ciclos da mulher perderam esse caráter iniciático. E as anciãs foram completamente silenciadas. E, na realidade, o que aconteceu é como se o fogo de uma cerimônia fosse completamente a tentativa de apagar esse fogo. E assim, né, pouco a pouco, as mulheres se desconectaram dos seus ritmos completamente. Começaram a parar de acreditar nelas mesmas, né? Começaram a colocar todo o foco no olhar masculino, se submeterem, entende? Ou através da imposição ou através da submissão. Tentar controlar tanto quanto eles. Espera aí, eu vou para o time que está ganhando, entende? Vou me afastar dos meus ciclos, eu vou fazer de conta que a minha lua não existe, eu vou parar de sangrar, porque sangrar significa, né, algo sujo, algo que me dá vergonha, sabe? Uma sociedade que não abre espaço para uma mulher ser quem ela é, para uma mulher ser a potência que ela é. O nosso sangue simboliza o rio da vida, por onde fluem todas as memórias dos nossos ancestrais. O que fizeram com esse rio da vida? Colocam um absorvente que apodrece na realidade, esse sangue ali dentro fica realmente com um cheiro terrível, cheio de agrotóxico, dando câncer nos úteros das mulheres. O que ela pega com esse absorvente? Vai e joga no lixo. Nosso sangue é a nossa energia vital. Eu falo para as mulheres, as minhas alunas, eu falo, o que você está fazendo com a tua energia vital? Você está colocando toda a sua energia vital diretamente no lixo, daí elas ficam meio impactadas, né? Mas o que eu faço? Eu falo, então agora você começa a ter autoconsciência sobre a tua própria energia, sabe? Valorizar a si mesma, honrar ser um ser que sangra, honrar teu sangue, que é o rio da vida. O que a gente faz com esse sangue? A gente entrega ele para a terra, a gente colhe esse sangue. E a gente ritualiza esse sangue da maneira mais simples possível, não é? Ó, grande mãe lua, estou aqui com o meu sangue. Sabe, você pode fazer também um ritual lindíssimo toda vez que você está lunando. Mas eu, por exemplo, que sou uma mulher de medicina dentro desse caminho, eu sou muito prática, entende? Eu tenho o meu muncupi, eu colho meu sangue, eu ponho numa garrafinha, sabe? Se eu estou viajando, colho, deixo na garrafinha, daí eu vou no espaço sagrado onde tem uma terra, entrego para a terra. Às vezes só agradecendo, não pedindo nada. Porque o primeiro dia de sangue, primeiro dia, é a nossa lua minguante, independente da lua que está no céu, é a nossa lua minguante. Ou seja, ele é para limpar. Se você vai entregar ele na terra só para, olha, eu libero essa raiva, essa dor, esse medo, essa tristeza, é para liberar. Eu entrego e agradeço. Então, a partir do segundo dia que já começa, entende? Até o quarto ou o sétimo dia, dependendo do ciclo da mulher, ela pode colocar as intenções sagradas dela, né? E a cada dia, isso é uma das, vou te falar que a feitiçaria mais poderosa que existe. Eu, por exemplo, eu tinha cólicas que eu ia até para o hospital, com tanta dor que eu tinha, com tanta resistência, acho que é tanta raiva que eu tinha, né? Principalmente nessa questão com o masculino, que eu já somatizava isso no meu útero. Então, eu comecei a plantar meu sangue há 25 anos. Quando eu comecei a plantar meu sangue, olha, eu estou falando de uma questão de uma lua para outra, ou seja, passando 30 dias, acabou as minhas cólicas, acabou a TPM, que é tensão pré-menstrual, virou tempo para meditar. TPM. Tempo para meditar, Adorei. sabe? É o meu tempo do templo da lua. É o meu momento que, na ancestralidade, essas mulheres eram retiradas, elas ficavam nas tipis, sabe aquelas tipis nativas norte-americanas, como você fez a cerimônia? Ficavam as mulheres todas ali por 3, 4 dias, rezando, cantando, sabe? Se conectando consigo mesmo, porque na realidade a gente está num momento como um avatar mesmo, de recepção de conhecimento, para poder desenhar, pintar, esculpir, criar poesia, arte, beleza. É o momento que a gente está recebendo diretamente as informações, né, dessa grande mãe. Então, é interessante, porque o retorno dessa memória, quando a gente fala, gente, eu lembro disso, né? Porque algumas pessoas que participam das cerimônias comigo, elas falam, né, em cerimônia, no Conselho das Anciãs, eu lembro disso, Awarani. Eu nunca fiz isso, eu nunca nem toquei, né, dentro dessa, né, sobre essa escola de conhecimento que é o conselho, mas eu lembro disso. E a gente está vivendo essa transição agora, né? O ciclo da Terra clama por esse equilíbrio. A ciência e a espiritualidade já estão conversando nesse tempo que a gente está vivendo. A física quântica confirma aquilo que os nossos povos originários já sabiam, ó, né, que está interligado há muito tempo.
Mas ninguém dá crédito a isso, né? né? Ah, daí a ciência falou, entendeu? Ainda bem que alguma hora a gente tem uma coisa para esfregar na cara do povo, né? Um Não documento, é? um estudo, enfim. Então, o Conselho das Anciãs, hoje, elas resgatam algumas práticas e ensinamentos dessa época. A realidade, o Conselho das Anciãs das 13 Luas é um sistema, a gente pode dizer, ancestral de conhecimento feminino milenar, né? Que reúne esses 13 arquétipos, 13 professoras espirituais, 13 espelhos da alma que refletem assim esses aspectos essenciais, não só da consciência feminina, mas da consciência humana. E a gente entendendo aqui que essa consciência feminina está em todos os seres, não somente nas mulheres, entende? Porque na realidade é uma dimensão que representa a nossa humanidade, assim como a consciência masculina também está dentro de todos os seres. E só quando a gente mergulha profundamente assim nesse conhecimento, unindo feminino e masculino, a gente pode trazer a paz para nós e para todas as nossas relações. Então, cada guardiã de cada lua ensina um dom, uma verdade, uma medicina, uma ritualística, e juntas elas formam uma mandala de completude, um caminho de iniciação que acompanha a gente por 13 luas, né? Seria um ciclo inteiro da Terra. Então, Da o Terra, conselho, a isso. gente pode dizer que ele é uma escola iniciática, que é um campo de cura, um mapa também de memórias ancestrais, e eu chamo também de pedagogia espiritual feminina. É um caminho de reconexão com o útero da Terra e com o ciclo sinódico da Lua, né? E nesse espelhamento espiritual. A Lua gira ao redor da Terra aproximadamente 28 dias, né? Nesse ciclo sinódico. E esse ritmo é a base do Conselho das Anciãs das 13 Luas. A cada giro da Lua, uma guardiã se manifesta. Assim como no ano lunar possui 13 voltas, em realidade, porque a gente não vive mais essa contagem de tempo, cada uma dessas mães é uma deidade que abre o seu avatar de conhecimento para toda a Terra. Então, cada lua é uma mestra, um portal, um espelho, uma etapa de vida no nosso caminho que cura esse manto de memórias destrutivo que a gente está com ele dentro do nosso útero. A gente tem uma espiral dentro do nosso útero e a cada ritual que a gente consagra com cada uma dessas mães, a gente desbloqueia uma dessas memórias que impede a gente de avançar, que impede a gente de estar em paz, que impede a gente de estar em harmonia. Então é preciso mergulhar de volta nesse útero e começar uma grande limpeza, purificação, entende? E cada lua é essa mestra, porque o nosso corpo feminino, ele tem toda essa, ele é cíclico, seus fluxos emocionais, a sua intuição, essa capacidade de criação, sabe, Guta, sempre estiveram alinhados com o ritmo lunar. E para a gente poder ser colonizadas, então é importante falar sobre isso, né? Porque daí tem tudo isso. Para sermos colonizadas, a primeira coisa que os colonizadores fizeram foi castrar a nossa conexão entre nós, entre as mulheres. Então a gente desconfia, inclusive, de nós, assim como irmandade, como sororidade, como força de apoio, porque a gente está sempre num processo de competição, de rivalidade, de comparação, de inveja. Isso é um chipamento da era patriarcal, até porque nós éramos completamente unidas. Se o feminino estivesse unido como estávamos na ancestralidade, nenhum sistema assim opressor se manteria em pé. Entende? Nenhum sistema neoliberal, nenhum sistema que se opõe à vida se manteria em pé, porque a nossa força é tamanha quando a gente se une. Mas para a gente se unir, tem que acontecer essa cura, sabe, profundamente. Primeiro, uma reconciliação com quem eu sou, para eu poder abrir para você e dizer, como você disse no início, Guta, nossa, né, como você me honrou e falou, né, não é exatamente de mim, mas sabe, como você não tem medo de ver a luz de uma outra mulher, entende? Isso quer dizer, já que você já está com isso resolvido dentro de você, isso já é muito belo, muito lindo e muito raro. É importante a gente entender isso, porque o que mais acontece dentro dessas rodas, as mulheres estão tão machucadas, elas não conseguem ver essa beleza nem nelas mesmas, muito menos nas suas irmãs, sabe? E daí chegam no Conselho das Anciãs como chegando de uma guerra,
sabe? Chegando de uma guerra, aquela guerra que talvez eu também passei com a minha bisavó lá do início da conversa, e que tive que entrar numa caverna, e que tive que atravessar minha noite escura da alma para poder fazer essa reconciliação e entregar as minhas armas para receber as flores e as ervas, né? E me tornar essa curandeira curada. Porque uma verdadeira curandeira curada não é aquela que cura, é aquela que ama. E eu acredito muito que essa é a verdadeira revolução, sabe? E eu tô Que falando um lindo. montão aqui, hein, Guta? Não, Me mas eu empolgo. tô amando. Você continua aí, que sempre, por mim, fica até amanhã aqui. Mas, então, o Conselho das Anciãs das 13 Luas, as pessoas têm acesso, existe um curso, existe um livro, como as pessoas começam a poder ter acesso a parte desse conhecimento? Perfeito. Eu fui iniciada. Então, o Conselho das Anciãs ele é uma escola de sabedoria ancestral, eu poderia dizer, sim, né? Como eu disse, essa pedagogia do sagrado feminino. E ele foi transmitido por mulheres de medicina que caminharam, né, nos 5 continentes, né, na praxis cerimonial, levando essa instrução, né, e criando seus pequenos círculos, seus pequenos grupos. Então, a minha instrutora chama Sylvie Chainin Cunhancaraí, águia turquesa. Ela foi iniciada dentro da tradição cênica, iroquesa, né, e também cherokee, assim como James Sons, que também é uma escritora bem conhecida dentro do mundo xamanista, né? Ela escreveu esse livro que chama The Council of the 30 Moons. Ela, em vez de liderar rodas e transmitir diretamente o Conselho das Anciãs, ela escreveu um livro, que, aliás, ela foi banida, né, da aldeia indígena dela, porque ela escreveu esse livro que era proibido. Mas ela foi uma visionária que acabou, né, deixando esse legado para toda a humanidade, tentando democratizar um conhecimento que talvez ficaria, né, ali Muito, somente dentro da muito. população indígena. Então, ela É. encarou e foi realmente banida. Mas o livro da James Sons, ele é 1% do que é o Conselho das Anciãs, entende? Porque o Conselho das Anciãs, ele é mais a praxis cerimonial do que o que está compilado escrito. Dá para entender? Então, na Uhum. realidade, o grande salto quântico de cura é quando você experiencia essas cerimônias ali, principalmente no contato direto com outras mulheres, certo? E porque são espelhos da tua própria alma. E muitas vezes as histórias que são faladas dentro do conselho, você vai entendendo como a história de uma outra mulher se completa com a tua e como te encoraja, às vezes, para o teu próprio processo de cura. Então, é de uma proteção, uma beleza muito grande. E como que é? Ele tem uma parte de ensinamentos, como eu disse, são 13 arquétipos, né? São 13 luas, 13 guardiãs que têm como propósito a sustentação da chama eterna do puro amor para acontecer um despertar humano. Ponto. Olha que coisa maravilhosa. E daí elas têm o ensinamento que eu transmito e também a ritualística. Então são 2 momentos essenciais. Ensinamentos, que eu falo sobre o arquétipo da lua, o que ela representa, quem é essa mãe, quem é essa deidade, quem é esse espírito. Então, por exemplo, pegar a primeira lua, guardiã que fala com todas as relações. Esse é o nome dela. Essa é a frequência de luz dessa mãe. Qual é a cor dela? Laranja, porque se conecta diretamente com a jovialidade dos raios do sol, trazendo fertilidade, trazendo criatividade, e também chamada de mãe da natureza. E nos ensina a aprender a verdade sobre nós mesmos. Então, cada uma delas vai ensinar um bálsamo de cura sobre a verdade. Primeira, aprendo quem eu sou. A segunda, que é a guardiã da sabedoria, honro quem eu sou. Eu só posso honrar quem eu sou depois que eu aprendi quem eu sou. Claro. Daí a terceira, guardiã da igualdade e da justiça, aceito quem eu sou. Olha só, só posso aceitar se antes eu honrei, se num primeiro momento eu aprendi. Quarta guardiã, vejo a verdade de quem eu sou. Guardiã da visão, que é a médium sonhadora, a visionária da roda. Por aí vai. Daí você tem esses 13 arquétipos, que são 13 verdades, como bálsamos de cura para a humanidade poder despertar. Verdades absolutas da consciência, que tocam nessas verdades e que fazem com que a gente seja, né, quem a gente é. Sabe? Retornando à escuta do nosso corpo, observar o que essa lua especificamente, o que essa mãe, né, traz de registros internos e movimentos que eu preciso levar ao altar da cura,
Daí eu aprendo a conhecer cada uma dessas guardiãs e essas verdades e aplicar na minha vida, onde eu estou vivendo os caminhos da verdade do meu coração, onde eu estou vivendo as meias verdades que me levam sempre para o mais do mesmo do meu ego, sabe? Sempre para sofrer. Então, me ensina a praticar esses rituais, que são simples, mas muito profundos, recuperar, né, o sagrado e o poder da palavra, de validar a minha expressão, de validar a minha intenção, cultivar essa irmandade, né, dentro da roda, partilhar entre nós mulheres, que isso é muito poderoso, como eu falei. Só o fato da gente estar juntas assim, imediatamente, assim, quando a gente está no lugar correto, com assim um orquestramento correto dessa roda, não alimentando só dor, entende? Não alimentando só esse corpo de dor, mas alimentando o nosso corpo sonhador, né? Da dor para o sonhador, alimentando assim a nossa criatividade, alimentando as nossas magias, os nossos dons, as nossas artes de cura. É algo assim que, na realidade, as próprias mulheres começam a trazer os ensinamentos do Conselho das Anciãs antes de eu falar. Porque só os nossos corpos já começam a relembrar do poder que é estarmos entre mulheres. Porque a gente lembra daqueles 350 mil anos de história antes desses 10 mil anos de patriarcado. E você falando me faz ter uma percepção que é muito também do estudo da lei do tempo, que é assim, que a gente não precisa racionalizar tanto, não precisa entender, você precisa sentir. Porque tem Isso. coisas que são códigos, tem coisas que são naturais, tem coisas que acontecem sem você ter que precisar parar. Então, tem que desconectar um pouco o mental, um pouco não bastante, para deixar aquela coisa natural agir naturalmente. E você está aberta para receber. Né? Porque a gente dá um bloqueio para querer entender tudo e termina que você nem recebe nem entende. Só perdeu seu Exato. tempo. Então, quando o momento você se abre e percebe que tem que desconectar o mental para abrir para esses novos caminhos que parecem confusos, parecem estranhos, tudo que a gente estudou, do que a gente aprendeu a vida inteira, porque a gente foi dogmático, né, dogmatizado numa situação de um sistema completamente diferente do que deveria ser, aí você está naquele padrão rítmico que não sai, aí você chega numa situação dessa, num conhecimento desse, você buga, né? Você fala, que danada é isso? Não, eu nem vi, tchau. Duas doidas. Não são duas doidas, são duas pessoas que estão, uma querendo chamar a outra que sabe, para mostrar a realidade da vida. Para a gente se abrir para essa verdade, porque isso sim eu vejo como verdade. Quando vocês falam, sai um bocado de download, um bocado de pop-up assim na minha cabeça, eu digo, cara, parece que está encaixando tudo, tudo, tem todo sentido, tem tudo a ver, e tem toda a lógica planetária nisso, só que a gente precisa o quê? Tirar esse mental, senão a gente não se abre e não recebe. Sim. E é muito sobre isso, sabe? Porque tem um momento na nossa vida que talvez o que nos mova seja o nosso grau de infelicidade. E isso é bem importante da gente colocar o foco. A gente tenta fugir disso. Porque como que a gente tenta fugir disso? Através dos paliativos, né? Através de amortecer aquilo que a gente sente. Através, né? Eu brinco, você prefere ser uma curandeira faixa preta ou uma curandeira tarja preta? Infelizmente, a maioria está indo para tarja preta, né? Em vez da faixa preta. E a tarja preta faz o quê? Faz você anestesiar a tua pulsão, né, de sentimentos, de emoções, de vazios. E os vazios são essenciais para a gente entender também quem nós somos, essencialmente, né, no mundo. Sem esses vazios, entende? Não existe possibilidade de construção visionária de absolutamente nada. A gente precisa desse tempo dentro do templo, sabe? Quer ser tudo, para ser tudo tem que ser nada. E a gente vive agora o oposto disso, porque a gente vive o excesso de produtividade, velocidade, controle, né? Individualismo, alienação, objetificação dos corpos femininos, principalmente, já que a gente está falando aqui, né, sobre a energia feminina. E o feminino ancestral nos convida a quê? A trazer de volta o nosso ritmo, ciclicidade, presença, escuta,
profundidade, verdade, cooperação, comunhão. Silenciar. Esses são atributos femininos. É importante a gente nomear essas energias, entende? E as mulheres que se conectam a essas 13 luas, elas não estão aqui só, né, para curar suas histórias pessoais. A gente vai entendendo que a gente se torna essas guardiãs, as guardiãs curadas da humanidade, capaz de integrar luz e sombra, né? Corpo e espírito, propósito e afeto. Porque a gente se conecta de volta a quem nós somos, a essência daquilo que a gente é. Através dessa sabedoria ancestral, se autoconhecendo, né? Entendendo o nosso próprio corpo, sabe? Curando emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, não desconfiando mais de quem nós somos e, portanto, o outro não vira um inferno, principalmente a outra, né? Mulheres que, por exemplo, viveram muito ou foram muito machucadas pela energia feminina, acabam se agarrando à energia masculina, sabe? Só tem amizades com homens, só confia mais nos homens do que nas mulheres. E, na realidade, muitas vezes, quando entram nesse processo de cura, a saída é a entrada. Você precisa encarar de volta esse lugar para poder resgatar partes da tua alma que se perderam nesse processo de ser humana, entende? E poder se vulnerabilizar para acontecer uma cura. Receber. As mulheres estão muito mentais, não conseguem parar nem de falar, é tudo muito acelerado. Não é da nossa energia. A nossa energia é o que traz o Conselho das Anciãs, que, aliás, o animal que representa o Conselho das Anciãs das 13 Luas é uma tartaruga. A tartaruga, que é quando a gente pega assim, né, fisicamente, biologicamente, é o animal mais fértil do planeta Terra, começar por aí. E essa fertilidade vem do dom dela ser desacelerada. Ela é totalmente, ela está no ritmo dela, ela está também em casa, não existe nem lugar para onde ir, porque ela está com o casco dela ali, ela está na casa dela, entende? Ela nunca se move dela mesma, atrás de nada, nem de ninguém, nem de nenhum projeto, de absolutamente nada, porque ela está à vontade sendo quem ela é. Né? Então, e com toda essa fertilidade e criatividade que ela tem dentro dela, que depois, né, ela dança em beleza sobre a terra. E olha que interessante, sobre a terra ela é bem desacelerada, mas quando ela entra em contato com Cochamama, que é a mãe mar, ela é rápida e veloz. O que isso quer dizer? Na terra, entende? Andando sobre a terra, na relação com o nosso corpo físico e com todos os autocuidados que a gente tem que ter, a gente tem que ser muito calma, desacelerada, respirar, entender a nossa energia feminina. Mas na conexão com as nossas emoções, que são as nossas águas internas, a gente tem que ser um pouco mais veloz. Não se identificar tanto, sabe? Isso quer dizer que não morder, não reativar tanto emocionalmente, que é como a gente está. A gente está o oposto do que eu estou falando, dá para entender, né? É. O povo é assim mesmo, é uma reatividade desnecessária. Isso, e o feminino está andando muito com os mocassins masculinos. Entende? Total. Ou seja, a gente está andando numa energia que não é a nossa a priori. É também, mas não é aquela que lidera o nosso ritmo, assim, espiritual nem biológico. Ou seja, estamos exaustas, porque estamos andando dentro de uma energia que não é a nossa. E a gente precisa voltar para esses mistérios. Então, o Conselho das Anciãs, ele ajuda a gente a desconstruir, sabe, mentalmente, todos esses caminhos que a gente veio nos empenhando, na realidade, para dar certo na vida. Então, o primeiro passo seria sugestivo assistir esse documentário, que inclusive eu já anotei. O segundo passo... Daí existem essas formações, né? Por exemplo, tem várias mulheres no mundo todo que dão essas formações, que chama Conselho das Anciãs das 13 Luas. Eu venho de uma linhagem direta dentro dessa tradição, que é de Sylvie Chainin Cunhancaraí. Ela recebeu de uma outra mulher de medicina, que chama Dona Tolkien Leaves, que era uma indígena Cherokee. Então, isso é uma cultura, né? Isso é uma tradição dentro do Conselho das Anciãs. Tem várias mulheres que pegam o livro da Jaime Sans e saem dando formação. Isso não é a formação do Conselho das Anciãs das 13 Luas. É informação, não é formação. Isso, é informação. Perfeito, amado. Informação, não é formação. Porque, no final das contas, a informação fica deformada, né?
e fica pequena, né? É muito mais além. Muito mais além. Então, é importante, né? Por exemplo, eu sou, então, iniciada diretamente de Silvia Chaine Cunha-Caraí, que depois que me transmitiu, também parou de transmitir o Conselho das Anciãs, porque ela já tinha transmitido por 40 anos. Tem hora que. Ela andou pelo mundo todo, eu andei aqui pelo Brasil, andei na Europa também, levando esse conhecimento. E tem duas formas de fazer. Assim, a cada 28 dias, seguindo o ciclo lunar, eu transmito no meu espaço uma dessas luas. Por exemplo, a gente está indo em janeiro para a 10ª lua e 11ª, que a 10ª é a guardiã chamada Spider-Woman, a guardiã que tece a trama da vida, a Mulher-Aranha, e a 11ª, que é a guardiã do caminho elevado, que ela é a guardiã que faz a gente andar conforme as nossas palavras, que traz o caminhar da verdade de quem eu sou. E a 10ª guardiã, labutar a verdade de quem eu sou. São duas artistas dentro da roda, nos ensinando, né, o que é a arte. Ar vem de ars, né? A habilidade. Qual é o meu dom, qual é o meu talento e como eu posso melhor colocar isso no mundo. Então, nos auxilia nessa cura profunda. Então, eu vou transmitir essas duas juntas, que, na verdade, no meu espaço, eu sempre transmito uma a cada 28 dias. Mas como dezembro, né, do gregoriano ficou, várias estavam entrando em férias, pediram para eu recomeçar no janeiro do gregoriano. E daí, no final, vai ser o último final de semana de janeiro, vai ser a 10ª e a 11ª. Daí, né, seguindo a cada 28 dias, eu vou transmitir até a 13ª e depois eu recomeço um novo ciclo. Novo ciclo. E é presencial ou pode ser online? Presencial. Esse é Presencial. presencial, mas tem coisas que estão. Vou falar das novidades. Esse é presencial. Então, E fala. daí, em julho, eu tinha um retiro que eu ia liderar, janeiro, de 7 dias aqui em Itatiba, no sítio Terra do Sol. E daí, por questões ali também do próprio grupo, eu tinha levado o grupo para o Peru, né, em setembro. E daí várias mulheres foram comigo para ativar o primeiro crânio de cristal, que aliás isso é um outro podcast para a gente fazer. Nossa, maravilhoso. Porque, né, enfim. E daí várias pediram, pô, Aurane, dá um tempo para a gente poder também se integrar tudo isso, a gente quer participar do retiro. Daí eu falei, tá bom. Daí eu remarquei agora o retiro para julho, né, do gregoriano. Então vai ter todo esse tempo para as mulheres poderem se organizar. E em novembro do gregoriano também, eu vou levar o próximo grupo para a Índia, Ai, para que ativar o maravilha. segundo crânio de cristal em Rishikesh, na caverna do Vassista, que é um espaço que é às margens da Mama Ganga, assim, na nascente do Ganges, no rio Esmeralda, assim. E a gente vai Ai, fazer essa ritualística do Conselho das Anciãs das 13 Luas na Índia, e daí vai para o Nepal e Tibete também. gente, então o negócio tá fantástico. Tá, não, é fantástico, né? E, Aham. nossa, Ana, me fala como as pessoas chegam a você, contato, Insta. Tem seu livro também, que eu estou aqui, ó, Parte Ah, da Vida. Aqui tem a lindíssima Nini tem aqui. a Nini. Oba. Mas já Parto da tava na vida. cabeceira. Peguei aqui para mostrar, mas estava na minha cabeceira, que vai ser o próximo que eu vou ler. Eu estava lá, Ai, eu disse, não, deixa eu e eu pegar vou para ler o mostrar. seu, eu tô aqui com ele também. Estava lá na minha cabeceira, vou começar a ler essa semana. Então, vocês podem me acessar diretamente pelo meu Instagram, que é Awarani, Awarani, Ritos Ancestrais. E lá vocês já têm meu contato, meu WhatsApp também, vocês podem entrar diretamente em contato comigo. E lá eu divulgo tudo, a minha agenda, geralmente tudo acontece por ali. Agora, eu me dei conta que eu não respondi a sua pergunta sobre meu nome de medicina, né? Que a gente fez no Verdade, início. fala aí. Então, que é Awarani, Aruná, Tonal Coatl. Em realidade, são 3 tradições. Awarani significa a racing joy to the human soul, guided by the prophecy of the red horse, que é levando o contentamento à alma humana, guiada pela profecia do cavalo vermelho. Isso significa Awarani, dentro da tradição dos cabelos Realmente. trançados, que é a tradição que eu fui iniciada com a minha mentora, Silvia Chainin Cunhancaraí, né, que eu falei que me iniciou no Conselho das Anciãs. Daí, Aruná, eu recebi quando eu fui para a Índia. Daí, Aruná significa o lugar do fogo de Shiva. A vermelha
Daí eu falei, nossa, e também tem uma história engraçadíssima, que eu cheguei lá, e daí esse guru, né, ele chegou para o meu amigo que me levou, que era o Jonas Massetti, o professor de Vedanta, e ele falou assim, olha, fala para ela, Jonas, que eu não estou conseguindo, falou em sânscrito, né, fala para ela que eu não estou conseguindo falar o nome dela, Awarani, que eu vou ter que batizar ela. Daí o Jonas falou para mim, olha, ele não está conseguindo falar seu nome, ele falou que tem que te batizar, você aceita? Daí eu falei, poxa, mas eu já tenho nome. Daí, tudo bem, você não está conseguindo falar meu nome, então eu aceito. Daí É. esse guru começou a rir muito, sabe? Daí ele me batizou, ele falou, então a partir de agora, bem sem cerimônia mesmo, você é Aruna, né? Falou em sânscrito. Daí eu perguntei o que era Aruna, daí ele falou, é o lugar do fogo de Shiva. Eu falei, nossa, a vermelha. Eu falei, que missão é essa? Daí ele começou a rir, daí ele falou assim, se eu dissesse para você que eu tinha que te batizar, você ia aceitar? Falei, não, não, porque eu já tenho nome, né, de medicina. Ele falou, então por isso que eu menti. Ah, E para não ter karma, eu já tenho que falar a verdade para você. estrategista ele. Estrategista. E daí, Estrategista. Tonal Ele tem que Coat, ser feito. Tonal Coat, que é Náhuatl, né? É asteca. Eu recebi porque eu sou dançante da lua, né? Tanto aqui no Brasil, em Minihuacametzli, quanto em Tlaxoteu Xochimetzli, no México, que eu recebi então esse batismo, né? Aqui no Brasil, porque eu comecei minha dança da lua aqui, mas eu também danço no México, já completei meu ciclo de 9 danças, né? Tanto Brasil e México, e liderando aqui no Brasil os tambores, né? Então, eu sou a primeira palavra de canto aqui nos tambores, ajudando as mulheres e também, obviamente, né, juntas cantando pela cura planetária. E lá no México também, que é lindíssima essa dança, a gente dança em frente à Pirâmide da Lua, né, em Teotihuacan, com a abuela Lupita. E aqui no Brasil é a abuela Ocelociuatl, Adriana, né? Então, o nome de medicina, tudo bem, eu tenho 3, né? E chega. Eu falei, gente, pelo amor, chega de nome de medicina. Já chega. O nome de medicina, ele simboliza a missão que a gente precisa concluir, sabe? São missões que a gente recebe. Por exemplo, a missão da Daniela já morreu, entende? Sim. Tem tanto que a única pessoa que me chama de Daniela é minha mãe agora, que ela insiste, né? Porque tem esse apego da mãe, né? Mas É. ela fala, eu nunca vou conseguir chamar você de outra coisa. Eu falei, tudo bem, isso é a sua escolha, mas eu já não sou mais quem você acha que eu sou. Essa já morreu. E eu já até vivi o luto dela. Então, a partir de agora, é o Arani. Então, algumas pessoas me chamam de Awarani, lá na Índia me chamam de Aruná, e quando eu vou para o México é Tonal Coat. Então, Ah, é interessante isso, assim, né? é. Essa dança, assim, né? E daí, o que eu sou? Eu também não sou nada disso. O que A eu pessoa sou, o que é eu sou, versátil, né? o que eu sou nunca foi alterado desde a origem e também é o que você é, entende? E, na realidade, é inominável. Isso. Tá perfeita. Minha amiga, muito obrigada. Eu amei. Vamos marcar vários, porque tem muito conteúdo aí. É uma pessoa muito sábia, que eu tenho muita honra de conhecer e trazer aqui para vocês. Espero que você venha várias e várias e várias vezes. Estaremos juntos em várias cerimônias e exercícios novamente, presencialmente também, várias e várias vezes. E esse presente para vocês aqui, do Saúde Desperta, tá o Arane com vocês. Aruna, não, amiga. Tonalcoatl. Tonacoat. Pronto, falei mais ou Isso. menos. Minha linda, muito obrigada. Gratidão, minha amada. Um Amei beijo também. enorme. Gratidão a você, a esse coração livre, amoroso, a tua sabedoria também. E agradecer a todos e todas e todes que estão também, vão nos ouvir. Assim, gratidão por esse momento. E vamos com força no nosso coração, muita presença para a gente enfrentar todos os desafios. Respira, conecta e vive, sabe? Expande. Isso, Expande isso na beleza do teu coração. isso Arro. mesmo. Até a próxima. Arro. Beijo, até a próxima, amada.